emoções. Está quase lá, tá? Quase os parafusinhos estão chegando no lugar. Gente, a gente resolveu abrir a minha terapia. A Jaque, ela é psicanalista e cuida de mulheres há 18 anos. Ela é pastora. Ela é casada também com o Anderson Souza, tá? Casada também não, ela é casada com o Anderson, tá? Não é casada também. Ela tem duas filhas lindas, a Helena e a Sara. E a gente estava conversando aqui sobre alguns pontos relacionados à mente. Você sabia que a sua mente, ela mente para você e, ao mesmo tempo, ela também é responsável pelos seus resultados, pelos resultados que você tem hoje na sua vida? Então, e resultado de tudo isso é que a gente, né, abriu agora esse canal para tentar ajudar muito mais no meu desenvolvimento e também a quem tiver vontade e querer, né, vir aqui Participar dessa terapia contribuir, com nós. participar, está aberto. Já que eu tenho algumas perguntas, porque assim, eu comecei a estudar a Bíblia e a Bíblia ela tem me confrontado muito a respeito de algumas coisas, né? Por exemplo, lá eu li em Marcos 7:21, essa semana, e uma coisa me chamou muita atenção, né? Sobre pensamento, né? Ou seja, sobre o que está dentro do coração, ou seja, sobre o que está dentro da mente do ser humano, sobre a minha mente, né? Sim. Está lá assim dizendo, ó, porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Como é que é isso? Por exemplo, aqui está se falando de um caráter, né? Ou seja, de uma mente e de caráter negativos, né? Porque o que eu li aqui, mesmo estando na Bíblia, é só coisa negativa. E está dizendo que está dentro do coração do homem, ou seja, dentro da mente do homem. Como que isso funciona? Ou seja, isso existe é o pensamento intrusivo? Ou isso de fato acontece com a gente? Como que funciona isso? Antes de a gente começar a falar um pouquinho, eu quero falar que sempre na Bíblia, quando fala coração, está falando da nossa mente. Uhum. Lá em Provérbios fala, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque daí procede as saídas da vida. Uhum. Então, sobretudo que você deve guardar, guarda a tua mente. Uhum. Guarda a tua mente, porque a partir da sua mente vai surgir as tuas ações. Você está falando aí de texto bíblico. O Tiago fala que nós somos tentados pelo nosso mau desejo. Uhum. Somos tentados aquilo que desejamos, aquilo que pensamos. Então, quando eu falo que a nossa mente, a palavra de Deus fala, guarda a tua mente, Aham. porque daí procede as saídas. É da minha mente, pensei, desejei, pratiquei. Então acontece mesmo, vamos lá. Então, tá, Organizar aí. vamos organizar. O pensamento constrói um sentimento, ou seja, uma ação, Sim. e essa ação constrói frutos, Isso, porque o que eu produz sinto, resultado. eu acabo agindo baseado naquilo que eu sinto. E Entendi. o que eu sinto vem de um pensamento, não veio do nada. Ah, eu Uhum. estou sentindo, não. Eu pensei, eu alimentei esse pensamento. Uhum. E através dos meus pensamentos vem maus desejos. Uhum. Esses maus desejos nasce o pecado. O pecado gera morte. Então, o Entendi. cuidado do pensamento. Então, tudo que nós devemos guardar. Eu sei que a gente se preocupa com o nosso bem material, com a nossa família, com tudo que temos. Uhum. Precisamos guardar bem guardadinhos? Precisamos. Mas, sobretudo, o que devemos guardar é guardar os nossos pensamentos, guardar a Uhum. nossa mente. Apóstolo Paulo fala, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, nisso pensai. Uhum. Então, eu preciso tomar cuidado com o que eu ando pensando. Porque os meus pensamentos vão tornar sentimentos. Esses sentimentos vão ser as minhas ações. Entendi. Então, de tudo isso relacionado à Bíblia, na prática, ou seja, na minha vida, no dia a dia, isso acontece mesmo. Ou seja, não está ali na Bíblia falando uma historinha que ficou lá no tempo É um passado. princípio antigo, né? Aham. Então, eu gosto de usar bastante a Bíblia, Agna, porque a Bíblia é algo que está dando certo há milhares de anos. Uhum.
É um princípio que deu certo na vida de muitos homens e mulheres. Aham. E eu gosto de trabalhar a Bíblia junto com a ciência, porque a ciência acaba usando a Bíblia também como uma base. Uhum. A palavra de Deus fala, assim como eu penso na minha alma, assim eu sou. Aí a ciência tem uma frase muito forte que diz: o meu pensamento é o ensaio da minha ação. Então tudo começa no nosso pensamento. Uhum. Nós precisamos vigiar o que pensamos. Uhum. Precisamos escolher o que nós vamos pensar. Alimentar o meu pensamento. Se eu quero bons frutos, se eu quero bons resultados, eu preciso escolher a semente. Entendi. E a semente é o meu pensamento. Uhum. Então, se eu tenho convicção da semente que eu estou semeando, é certo que é um futuro de atitudes, de ações bem-sucedidas. Entendi. Então, vamos lá, né? No dia a dia, eu estou lá numa atividade, vem um pensamento, né? Ou seja, não são pensamentos intrusivos, porque existem pensamentos intrusivos, existem pensamentos negativos, Sim. que esses dois paralelos, digamos assim, eles são pensamentos que estão construindo o próximo passo, que é a ação, né? Se é um pensamento intrusivo, basicamente aquela ação ela vai proceder, sei lá, de repente aquilo não veio do meu ambiente ali naquele momento. Da onde que surgem esses pensamentos? Como que esses pensamentos podem, de repente, virar uma ação? Talvez sejam pensamentos, às vezes são intrusivos, a palavra já diz, intrusivos, né? São pensamentos que chegam sem pedir licença, Uhum, vamos dizer assim. Pensamentos que invadem o nosso pensamento, que a nossa mente, que nós não sabemos explicar de onde veio. uhum, Mas às vezes pode ser pensamento de algum trauma da sua infância, o qual você não lembra do episódio, o qual você não lembra que passou. Você não tem uma recordação daquele tempo, mas entendi. ficou gravado no seu subconsciente e em algum tempo da sua história vai transformar em pensamento. Então Entendi. você precisa. Mas como que eu vou saber? Nem sempre a gente sabe, a gente não tem resposta de tudo. Mas Uhum, eu posso conversar com a minha mente, eu posso escolher não pensar aquilo. Eu posso entendi. dialogar com a minha mente. Uhum, Como a gente tem usado aqui Bíblia, ciência, aí eu vou falar mais uma vez a Bíblia. O salmista conversava com a sua alma. A alma é uhum, o quê? Nossas emoções. uhum, Quando ele fala porque estás abatido a minha alma, eu te aconselho você conversar com a sua alma. Ver um pensamento intrusivo, ver um pensamento negativo, que você não sabe se é fruto de um trauma que você não lembra, ou se é algo que veio, a palavra já diz intrusivo na tua mente, conversa com a tua alma e alma. Você não vai alimentar disso, não. uhum. Deixa eu ressignificar. Deixa eu dar um novo sentido a esse pensamento. Se o pensamento está aí, faz ali, vai lá e faz isso, isso, isso. Não, eu não quero fazer. Eu posso escolher não fazer. Ah, então, pera lá. Existem opções, né? Porque quando a gente fala assim, o pensamento, às vezes a pessoa fala assim, eu fui lá e falei, eu fui lá e fiz. Mas isso significa que a pessoa também fez uma escolha. Ela escolheu fazer, ela não guardou, ela não policiou aquele pensamento e agiu. É aquilo que a Então, gente fala, toma água, em vez de uhum, falar. tá. Pensou? O tempo que eu tomei a água foi o tempo que eu analisei. Eu devo externar ou não esse sentimento? É o famoso conta de 1 a 10. Vai contar ovelhinha. Enche a boca de água. Aí o que que provém disso daí? Ações que trazem lamentações, reclamações. Aí ou seja, vai figurar, ou seja, vai criar uma série de, vamos dizer assim, de personagens, né? Um único ser humano, ela começa a ter vários personagens. Uhum. Por exemplo, uma pergunta que a maioria das vezes as pessoas falam assim, mas eu não sou responsável pelo que aconteceu de tal forma ou assim o assado, né? Porque aconteceu isso e isso quando eu era criança, aconteceu isso na minha infância, quando eu estava em certo ciclo da adolescência, né? Quando eu terminei aquele relacionamento. E aí deixa eu só tentar concluir um pensamento aqui, né? Que foi Uhum. a construção desse diálogo, né? Que nós tivemos aqui. Uhum. O famoso vitimista. Eu poderia caracterizar Uma assim. vítima ali naquela situação, né? Então.
Eu não tenho controle do que as pessoas podem fazer, Agna. Eu não tenho Uhum. controle do que fazem comigo, Uhum. mas eu tenho controle do que eu vou fazer a partir daí. Uhum. Porque quando a pessoa ela tem uma raiz de rejeição, por isso que eu sempre aconselho, busque o autoconhecimento. Uhum. Busque colocar luz na tua história. Porque quando você começa a conhecer a tua história, quando você começa a saber o que fizeram com você, você começa a entender o porquê que você age assim. Uhum. Eu não tenho controle do que fizeram comigo no passado, ou o que aconteceu na minha infância. Uhum. Mas eu tenho um controle agora a partir de agora. Um exemplo bem prático para o pessoal entender e a gente refletir. Um pai que sofreu uma rejeição na sua infância ou na sua adolescência. Ele cresceu, casou. Quando vem os filhos, talvez é um pai que não gosta de celebrar Dia dos Pais. Chega Dia dos Pais, os filhos querem fazer uma festinha, ele rejeita. Uhum. Porque é um gatilho que ele não pôde comemorar lá com o pai e agora ele não consegue saber lidar com aquilo ali. Uhum. Ou o filho ou a esposa, às vezes, altera um pouco com ele, o que, que ele vai fazer? Ele vai ser um homem armado, bloqueado, porque é o jeito dele se defender para não sofrer uma outra rejeição. Uhum. Mas se esse homem, se esse ser humano, ele já conhece a história dele, ele jogou luz na história dele, tem um autoconhecimento, ele vai entender isso como gatilhos. Ah, então é aí que Eu vem o não, controle. é que vem o controle do pensamento. Em vez dele ser agressivo para se defender, ele vai, não, minha filha, ou essa pessoa, minha esposa, ou meu esposo, ele não foi ele que me rejeitou lá no passado, por que, que eu vou responder ele assim? Porque Uhum. a pessoa ferida, ele vai sangrar na pessoa errada. E Então, aí é inconsciente. isso. Quando Quando ele ele não traz luz, ele vai entender o inconsciente dele. E entendi, tá essa ferida identificou. lá, identificou a ferida. E você Ah, entendeu? tá. Então, por isso que eu falo, você não tem controle o que aconteceu. Aham, Você não tem controle com o que fizeram. Mas aqui para frente você tem o controle. aham. Você tem escolhas, você tem decisão. Eu escolho não agir mais baseado na minha ferida da rejeição. Eu Uhum. escolho agir como uma pessoa que já se conhece. Eu sei que eu posso ter esse autocontrole. Então, vamos lá. O indivíduo que tem esses pensamentos aqui permeando a mente, né, maus desígnios, ele pode pensar assim: peraí, por que que eu faço isso? Por que que eu estou numa tratativa com alguém e trato Sim. mal? Por que que Buscar eu sou entender grosso? por que que só Por pensa que que a minha isso. ação no meu caráter, ela constrói esse fruto para mim? Sim, Então, enquanto a pessoa não para, pensa e reflete sobre a causa, ou seja, o porquê, né? sim, Ela está fadado a sempre repetir aquele sim. mesmo Porque se você for ler o versículo comportamento. bem na íntegra, aqui ele está falando comportamentos de caráter até egoísta. O Uhum, invejoso, ele é egoísta. O homicida, ele é egoísta. O que pratica o adultério, ele pensa muito nele. Então uhum, você precisa analisar por que que eu estou pensando só em mim? aham, Por que que o orgulho está tão aflorado em mim? Por uhum. que que eu sou tão egoísta? Isso vai perguntando por quê. Por que que toda vez que fazem isso comigo eu reajo assim? Por isso que é O, o, autoquestionamento, você autoconhecimento, né? vai trazendo luz para sua história, você vai Uhum, se conhecendo, e aí que eu falo, você consegue ressignificar, dar um novo sentido à sua história. uhum, Voltar lá no que fizeram comigo, eu posso? Não tem como. Eu vou voltar em 1900 e bolinha, quando eu fui rejeitada, quando eu fui abusada, ou quando eu fui abandonada? Não tem. uhum, Mas eu posso pegar essa história e dar um novo sentido. Não consigo mudar nada que fizeram comigo. Eu não consigo mudar nada que aconteceu comigo. uhum, Mas eu posso escolher daqui para frente. Como que eu vou agir? Em vez de eu alimentar o meu pensamento, eu fui. Porque não é assim, eu fui rejeitado e vou agir assim, não. É a nossa criança interior que quer reagir para a aham, defesa. aham. E vai se defender exatamente assim, invejando, de repente, uma soberba além do equilíbrio do comum. Aham, quer tudo para Que si, é né? tudo. Briga para aquilo. Sim, só pensando em Aham, si, só pensando em si. São pecados que está ligado àquele, que liga aquele outro texto que o homem se tornaria amante de si. uhum, São pecados que só pensam em si. uhum, Então nós precisamos começar a indagar. Não é normal, eu só penso nisso. uhum, Eu te convido a você sempre analisar
tudo que você vier fazer, você se perguntar de novo, eu estou agindo assim. De novo, eu estou respondendo essa ação com essa reação. Você começar a se perguntar, e é normal? Eu vou procurar uma ajuda. Eu vou procurar alguém que me ajude a jogar luz na minha história. E aí você vai conseguir ter essas respostas para começar a reagir diferente. Entendi. Reagir diferente do que seu pensamento está mandando você reagir. Gente, isso é só uma dúvida, assim, de algumas coisas que eu venho lendo. Anoto, mando para a Jaque, né? Enviei para ela. E aí a gente resolveu estar passando isso aqui, discutindo isso realmente de uma forma um pouco mais ampla, né? Porque, assim, quando a gente olha dentro do nosso caráter, né? Igual eu falei para ela, eu falei assim, Jaque, tem coisas assim que eu olho, eu vou riscando, não, isso não, isso não, isso não, isso eu já passei, essa fase aqui eu já passei, isso não. Mas isso aqui que está me incomodando, por que que eu tenho essa tratativa aqui, tá? Estou trazendo para mim, porque eu aprendi, estou aprendendo, né? Ninguém aprende nada, estou aprendendo o poder da autorresponsabilidade. Isso aí é mais para frente a gente começa a Vamos falar falar um sobre pouco isso. sobre